algumas vacinas começam a surgir e é uma esperança grande de que nós saímos dessa situação da Covid sem nenhuma vacina, sem nenhum remédio, sem nada. A Rússia regulamentou a primeira vacina contra o novo coronavírus no mundo. A descoberta ainda divide opiniões entre cientistas de todas as partes. Silvia Lemos, ela é consultora de biossegurança e controle de riscos da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, boa tarde. Olá a todos. Como é que o anúncio dessa vacina está sendo visto pelos infectologistas? Bem, em primeiro lugar, todas as vacinas estão sendo vistas com bastante ansiedade, ao mesmo tempo com muitas dúvidas. Porque um estudo de vacina, um estudo que às vezes leva anos para ser desenvolvido, e ele pode ser feito em tempo menor, principalmente dependendo do aporte de pessoas, de cientistas em volta daquele problema. Existem vacinas, por exemplo, como da malária, que até hoje não foi descoberta, tem quase 200 anos. A vacina do HIV tem 37 anos, ainda não foi descoberta. E o do Covid, há 5 meses, vem sendo feito, 5, 6 meses, uma força-tarefa mundial, com vários grupos de primeiro escalão do ponto de vista técnico, com um aporte financeiro muito grande para que possa ser feito. Essa vacina já estava no rol das vacinas, apenas ela está saindo um pouco mais cedo do que o que se esperava, né? Porque as vacinas elas precisam de estágio 2, estágio 3, que quer dizer, primeiro ela fica no laboratório, depois ela vai para testes em massa. Mas pelo que eu vi, que está sendo vinculado pela imprensa jornalística, não ainda a nível da ciência, de jornais, publicações científicas, é que o Brasil poderá participar da fase 3 desses estudos clínicos, assim como Emirados Árabes, Arábia Saudita e México. Agora, para que isso aconteça no Brasil, a Anvisa precisa autorizar. Então, são processos naturais, né? Os estudos deles, porque eles publicaram os primeiros ensaios deles ainda na fase 1, enquanto que a gente sabe um pouco mais da vacina da Unifesp e a Fiocruz, e sabemos um pouquinho também mais da vacina da USP, né, que está sendo feita com a China. Então, a gente tem que esperar. E eu sempre digo que na vacina, que é um mundo, é uma especialidade à parte, a gente tem que dar tempo à ciência, porque você pode ter inicialmente um bom resultado, depois ver que não é tão bom, você pode ter poucos efeitos colaterais de imediato e a médio e longo prazo ter outros. Então, são esperanças que a gente vê e que a gente vai ter que aguardar. Essa é mais ou menos o que eu vislumbro dessa notícia que está sendo feita agora. Bom, a gente sabe que a vacina, né, nesse momento seria a solução. Tem essa vacina russa. Na realidade, no mundo são 33 vacinas. Eu estava lendo uma entrevista do presidente russo, o Putin, e ele é assim, muito enfático, né, sobre a vacina. E aí, doutor, ele chegou a dizer o seguinte: a vacina funciona. A minha filha tomou e está imunizada. Ele jogou, inclusive, para a filha dele, né? Aquele jeitão russo de falar, ele jogou dessa maneira. Mas sabemos que nós temos aí essa vacina chinesa, do Instituto Butantan. Essa outra vacina de Oxford, aqui no Brasil, ela imunizou nessa primeira fase 91%, né? Testou. Né? Nós temos uma esperança de que tenhamos até o final do ano uma vacina aqui, doutor? Olha, veja, esperança sempre há. O que a gente vai ver é se os estudos de vacina serão suficientes. Porque, por exemplo, às vezes você programa uma vacina para uma dose. A gente não sabe quanto tempo aquela imunidade fica. Então vai ter que se observar. Pode ser que precise de uma segunda dose, de uma terceira dose. Pode ser também
que esses consórcios de vacina, esses grupos de vacina, precisem se associar, até para produzir o que a gente chama vacinas combinadas, como a gente tem na meningite. Então, não é uma coisa que a gente vai dizer que a partir dessa dose todo mundo vai esquecer coronavírus. A gente vai ter que observar, a gente vai ter que ver se os anticorpos que estão sendo produzidos com essa dose, eles ficam por quanto tempo? Qual foi a faixa etária que vai ser dada? Quem é? Se ela tem alterações de produção de anticorpos com diferentes idades, com diferentes perfis de pacientes, de pessoas, porque muda. E até mesmo a etnia dos países, como é que isso vai se ter que ver, como é que isso vai se comportar. Então, eu acho que é uma boa notícia, como todas as outras que vierem, serão boas, mas eu queria que a população continuasse com os 4 pilares: as mãos com água e sabão, e complementando com álcool gel, fazendo a limpeza do ambiente, porque o coronavírus pode ficar num saco plástico até 4 dias, 3 dias, fazendo distanciamento físico, sem abraçar, beijar, e uma distância de 1,5 m a 2 m, o distanciamento social, ou seja, só frequentando os lugares que realmente estiverem com os protocolos que foram autorizados pelos órgãos públicos, e o uso da máscara, porque a gente sabe que o vírus, existem estudos que o vírus transmite-se através de gotículas, aerossóis, e até se questiona, não é garantido que ele podia ser através do ar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver, não pode abrir a guarda de jeito nenhum, nós temos que ser corresponsáveis. Então, a pessoa diz, eu já tive, estou com o passaporte e não está, nós não sabemos quanto tempo a anticorpogênese fica, ou seja, quanto tempo você fica imune. E, além do mais, você pode se reinfectar, a gente também não sabe. Acredita-se que não, mas pode ser que sim. Existem alguns relatos esporádicos por aí. E, além do mais, você pode levar o vírus na sua sacola, na sua roupa, na sua mão, quando for visitar uma pessoa que não teve. Então, há necessidade de uma corresponsabilização e não relaxar porque vai ter uma vacina. Doutora Silvia Lemos, olha, muito obrigado pela entrevista, hein? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada também. E olha, os 4 pilares, viu? Tá certo, obrigada, senhora. Olha, tem uma pergunta que chegou no WhatsApp do programa, do Josias Costa, do Cabo Santo Agostinho, e é bem curiosa. Vai vendo aí, ó. Ele quer saber se o ferro de passar roupa, ele inativa o coronavírus das roupas e superfícies do tecido. Só passar a roupa, porque esquenta, né? Bom, quem vai responder para... Josias, a gente sabe que a principal forma de conseguir higienizar as máscaras de tecido para que elas possam ser reutilizadas é através do uso do hipoclorito, que é água sanitária, né, deixando a máscara de molho por cerca de 30 minutos, mais ou menos, e, de preferência, depois disso ainda, utilizar água e sabão, deixando depois a máscara para secar. Né? Se você não conseguir usar água sanitária, pode usar apenas água e sabão também, mas o ideal seria usar ferros, né? Quando você fala do ferro de passar roupa, por exemplo, você pode não conseguir matar completamente o vírus, porque ele pode não passar em todos os locais e ele pode também passar de uma forma muito rápida. Então, ele pode não proteger muito bem, porque ele pode acabar deixando um pouco de vírus ainda. Além disso, ele pode danificar, né, aquele material de proteção. Então, o mais recomendado mesmo e cientificamente comprovado são essas outras 2 formas, certo? A outra pergunta, a Deise de Areias, ela disse que está viralizando aí nas redes sociais. Mas não é o coronavírus, é a propagação, né? As pessoas, né? Muitas pessoas que estariam sendo infectadas ao retirarem a máscara antes de limpar os produtos dos supermercados. Ou seja, a pessoa chega em casa e, antes de limpar, de higienizar os produtos que comprou, retira a máscara. Ela quer saber a maneira correta de fazer a higiene dos produtos quando faz compras. Vamos ver o especialista.
Deise, veja bem, dependendo do material que for comprado, a manipulação desse material pode fazer com que algumas partículas contendo o vírus sejam suspensas no ar, digamos assim, e a pessoa pode acabar inalando o vírus sim, né? Mas o principal risco ao não ter a higiene adequada desses materiais seria tocar em cima de um frasco, de alguma caixa, digamos assim, e acabar tocando no rosto. Para isso a gente pode utilizar água e sabão, ou então álcool 70%, a área também pode ser uma opção. E as sacolas de plástico que sobrarem, a gente preferir guardá-las para usar mais ou menos, que seria o tempo que o vírus pode durar ali em cima dela, a gente separar das outras e tentar, qualquer coisa, deixar ela de molho em água sanitária por pelo menos 30 minutos a 1 hora, se tiver que usar antes disso. Mas o ideal é que tente sim utilizar as mais antigas para que a gente acabe não pegando o material que esteja contaminado. Um estudo revela que um remédio usando colesterol pode ajudar no tratamento da Covid. Esse levantamento foi feito na China e mostra que os pacientes que fazem uso regular das chamadas estatinas podem reduzir o risco de complicações cardíacas. É sobre este assunto que eu vou conversar com a cardiologista Viviane Rocha, ela que é da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Bom, doutora, boa tarde. Boa tarde, Cardinô, tudo bem? Tudo bem. Ô, doutora, né? Qual é a função da estatina com colesterol alto, tem algum problema cardíaco? Qual é a função da estatina? Então, as estatinas são medicamentos já usados há algumas décadas, né? E a função é basicamente a redução do LDL colesterol, que, por sua vez, reduz o risco cardiovascular, né? Então, hoje a gente indica as estatinas, obviamente, para quem tem colesterol alto, e também para quem tem o risco cardiovascular alto, tentando realmente deixar o LDL colesterol em nível bastante baixo, nesses indivíduos de risco alto. E por que essas substâncias elas poderiam ser benéficas num tratamento paralelo ao coronavírus? Então, já se sabia também há muito tempo que, além de reduzir o LDL colesterol, esse tipo de medicamento tem alguns efeitos imunomodulatórios, ou seja, anti-inflamatórios, reduzindo realmente a inflamação sistêmica, o que poderia levar também à redução da inflamação nas placas ateroscleróticas desses indivíduos. E também tem um certo efeito, embora seja pequeno, sobre a coagulação, né? Então, e a gente sabe que tanto a inflamação como a coagulação são importantes também no mecanismo de infarto, enfim, complicações isquêmicas que a gente diz. Infarto, AVC. Nesse momento, inclusive, é bom até a gente falar, né, que todo ano nós temos uma média aí altíssima, quase 300 mil pessoas que morrem no nosso país por conta de problemas cardíacos, né? E muita gente não dá importância a uma situação tão grave como esta. E qual seria a importância nesse momento, um momento de pandemia, a pessoa que tem algum problema, essa pessoa manter o medicamento, controlar a pressão, o colesterol, doutor? Então, isso assim, já era importante, como você mencionou, né? Agora, mais do que nunca. Quer dizer, a gente continua tendo mortes por outras doenças que não Covid-19, né? E mesmo nos indivíduos com Covid-19, existe uma frequência alta de mortes em função de complicações cardiovasculares, né? A própria Covid-19, ela é um desencadeante realmente de vários problemas cardiovasculares. Então, exatamente o que você falou, quer dizer, os indivíduos que já faziam uso, seja de antihipertensivos, seja das estatinas para controlar o colesterol, elas devem continuar usando esses medicamentos. Não existe nenhuma indicação ainda do uso desse tipo de medicamento, né, no caso da estatina que a gente está comentando, especificamente para combater a Covid-19, mas aqueles indivíduos que já faziam uso devem até, enfim, a não ser que o seu médico suspenda por algum motivo específico, devem continuar a fazer uso dessas medicações. Com referência à estatina propriamente, né? Porque fala-se muito, comenta-se muito sobre, porque tem risco, porque diminui a qualidade de vida. O remédio é seguro? Olha, é uma medicação extremamente segura, né? Ela pode ter efeitos colaterais, mas é uma minoria de indivíduos.
Então, efeitos musculares, por exemplo, dor muscular, é algo que pode acontecer, mas é, na maioria, imensa maioria das vezes, reversível, né? Então, se o indivíduo não se sentir bem, ele simplesmente para o medicamento e aquilo vai ceder. Então, é uma classe de medicações já usada há décadas, a maioria dos indivíduos tolera muito bem, então é uma medicação muito segura. Caso também é importante nesse momento, né? Até porque toda vez que se fala de algum tipo de medicamento, as pessoas vão na farmácia para comprar. Pelo amor de Deus, gente. Doutora, faz aí o alerta, não é para usar estatina porque está se falando que pode ajudar a colaborar, né, nesse momento. É para quem tem a receita médica, não é verdade? Isso mesmo. Eu acho que tem que ficar bem clara essa mensagem. Então, aqueles indivíduos que já faziam uso podem continuar, a não ser, como eu falei, quer dizer, um indivíduo em estado grave, ele pode ter que suspender a medicação por complicações da doença, né, que podem ser incompatíveis com o uso dessa medicação. Mas, na grande maioria das vezes, né, o indivíduo ele pode e deve continuar a fazer uso das medicações que ele já usava. Mas o que você falou é verdade, quer dizer, não existe nenhuma indicação da medicação para a Covid-19. Essa é uma hipótese que pode até ser comprovada no futuro, mas devem ser feitos estudos especificamente para essa hipótese. Doutora Viviane, olha, muito obrigado aí pela entrevista. Boa tarde. Imagine, o prazer é meu. Um abraço.